Seja muito bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui discutimos temas variados de endocrinologia. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. Eu sou Eric Trovão. E o assunto hoje é como investigar a hipertensão secundária de causa endócrina. Pessoal, a gente sabe que a maioria dos pacientes com hipertensão arterial sistêmica vai apresentá-la na sua forma essencial, né? Só que existe um percentual aí de 5 a 10% dos pacientes que vai ter aquela hipertensão arterial sistêmica secundária. E isso tem que estar sempre no radar, a gente sempre tem que lembrar dessa situação, porque são casos em que a gente pode potencialmente reverter a hipertensão, ou ainda reduzir dose de terapia antihipertensiva, reduzir o número de antihipertensivos, se essa condição que está levando à hipertensão for adequadamente tratada. E, dentre as causas de hipertensão arterial sistêmica secundária, estão algumas endocrinopatias. Por isso que a gente escolheu esse tema para hoje. Algumas várias, né? Acho que tem que até que definir. Você vai falar de tudo ou você vai falar só daquelas adrenais ali bonitinhas, As mais frequentes. Vamos lá, para começar. Quando é que a gente deve suspeitar de hipertensão arterial sistêmica secundária? Eu acho que cabe a suspeita, como o nome está dizendo, né? Sempre que você vê alguma coisa muito fora da rotina, né? Então, assim, se você vê uma hipertensão com um controle muito difícil, aquela história do paciente já está classificando ali na história da resistente, né? O paciente já está usando 3 drogas para controlar ou precisa da 4ª droga para controlar. Paciente que faz hipocalemia, né? Que é uma coisa bem clássica. Paciente que abre hipertensão muito jovem, né? Também aquele paciente que inicia abruptamente, né? E às vezes é uma forma muito grave, já com lesão de órgão-alvo, né? É aquela desproporção entre tempo e situação, né? Abriu muito rápido e já está lá em cima, né? Brincar um pouquinho também aquela história, né? Que assim, que às vezes a gente brinca lá no ambulatório de dizer assim, ó, não cai caju do pé de manga, né? Então, assim, se você tem um histórico familiar ali que não bate muito para hipertensão e aparece um caso completamente fora da rotina, ali merece uma investigação de secundarismo, ou se tem uma história familiar muito forte de sugestiva de hipertensão secundária, você tem que ir atrás de hipertensão secundária também, né? Isso do paciente jovem, vê ali se ele não tem outros componentes de síndrome metabólica, né, onde a gente esperaria já uma hipertensão. De repente é um cara de 26 anos, jovem, só que já tem uma obesidade grau 2, né, síndrome metabólica. A gente esperaria uma hipertensão essencial nesse contexto, né? Não pensaríamos tanto em hipertensão secundária. Nem sempre, porque é jovem, é secundária, né? Como você está falando. E às vezes também tem aquele cuidado também para não achar que é secundária, quando na verdade é má adesão. O paciente não está ou as drogas não estão otimizadas, você precisa otimizar melhor antes. Perfeito. O paciente tem associado a uma obesidade, como o Ícaro citou, ou tem a apneia do sono, que é outra coisa que pode causar. Lembrar essa história, que a apneia do sono é uma causa de hipertensão secundária, talvez a mais prevalente. É uma causa quase endócrina, né? Porque tem a relação com a história da obesidade e tal. Então, assim, síndrome metabólica, então está ali de alguma forma relacionado também, né? Certo. E aí, puxando a sardinha agora para a gente, né, da endocrinologia. Quais são as causas endócrinas de hipertensão secundária? No clássico, né, Eric? Vamos lá. Lembrar que é uma das principais, não é a principal causa, mas ela está ali. Em segundo lugar são as causas endócrinas, né? Geralmente o pessoal, o nefro que sai na frente, a renal é a mais comum. Mas as causas endócrinas, elas são relativamente frequentes, principalmente o hiperaldo. Né? Então, quando a gente está falando das causas adrenais, o hiperaldo ele sai na frente, mas não podemos esquecer feocromocitoma, síndrome de Cushing, que pode causar também, algumas hiperplasias, alguns tipos de hiperplasia. Hiperplasia congênita, se você tem histórico de até doenças mais raras, né? Acromegalia, hipertireoidismo, tem que pensar nessas outras possibilidades. Hipotireoidismo, hiperparatireoidismo, tem associação aí que a gente vai citar. Mas hiperpara, a gente geralmente esquece muitas vezes. Com certeza. Vai citar ali as causas. Porque a gente fala assim, por isso que eu falei, né? Vai falar hipertensão endócrina, aí todo mundo pensa em hipertensão endócrina, não. Vai ser só fel, peraldo, só adrenal, né? E Cushing, né? Vai falar ali e tchau, mas aí tem que ver o resto. Tá, então vamos organizar. Hipertireoidismo, Cushing, acromegalia, mais raro, né? Hiperparatireoidismo, feocromocitoma, hiperaldosteronismo e hiperplasia adrenal congênita, alguns subtipos. Acho que são essas aí as causas endócrinas de hipertensão. É interessante, quando o Luciano falou da apneia do sono, né, que algumas literaturas trazem a apneia do sono como uma causa endócrina de hipertensão. Não deixa metabólica. De ser, tá ali juntas da obesidade, e a obesidade é uma causa também. Isso, com certeza. Vamos começar então a destrinchar, esmiuçar aí cada uma dessas condições. Primeiro, pela tireoide. Como é que eu posso avaliar se há uma disfunção tireoidiana
como causa de hipertensão secundária? Essa é mais fácil, né? Acho que tireoide é engraçado que todo mundo gosta de tireoide, que é uma coisa assim, todo mundo tem uma certa familiaridade com tireoide, né? Então, assim, lembrar de como é o funcionamento. Quando fala de pressão arterial, se a gente pegar a matemática lá, né, vai ser função de frequência cardíaca, de volume de ejeção sistólico, que esses dois aí vão fazer débito, e resistência vascular periférica, né? Então, assim, se você tem alguma coisa que aumenta débito cardíaco, ou aumentando frequência, ou aumentando volume de ejeção, você aumenta a pressão. Se você aumenta a resistência vascular periférica, você aumenta a pressão. Então, aí vai ter aquela característica do hipertireoidismo de uma certa divergência, né? Tem um maior aumento na sistólica, justamente porque aumenta a frequência cardíaca, aumenta o inotropismo, então aumenta a força de contração muscular. Tem ali alguma coisa de periferia, mas não é tão importante, né? Então, vai ter um aumento desproporcional da sistólica, aquela pressão mais divergente, né? E com clínica de hipertireoidismo. Aí você pode ter bócio, tremor de extremidade, taquicardia, perda de peso, toda aquela clínica relacionada. No hipotireoidismo é o contrário, você tem uma síndrome edemigênica, não deixa de ser, né, o hipotireoidismo, então você vai ter um aumento de resistência vascular periférica, um aumento volumétrico, e aí tem uma pressão convergente, né, a história da diastólica subir um pouquinho mais, e a sistólica às vezes nem sobe tanto, mas vai ter clínica de hipotireoidismo, uma certa dinamia, um aumentozinho de peso, às vezes por edema, não por peso verdadeiro, né? Vou esclarecer, Luciano, que não é um hipotireoidismo subclínico, né? Aquele hipotireoidismo hipotireoidismo. Aquele paciente que está sintomático, tem cara de hipotireoidismo, T4 livre baixo, TSH muito alto. Exatamente. Então, classicamente, a gente tem no hipertireoidismo um aumento da pressão de pulso, né? Dessa diferença. E no hipotireoidismo, uma redução da pressão de pulso, geralmente menor que 30 milímetros de mercúrio. Agora, sim, isso é a descrição clássica que a gente encontra. Claro. Mas isso não quer dizer que você está lá com o seu paciente com pressão 160/90, que você não tenha que excluir também hipotireoidismo. Né? Então tem que abrir o leque. Esse é o clássico. Um TSH. Isso. E lembrar que isso coexiste, né? A pessoa tem hipertensão essencial, tem uma frequência muito maior do que hipotireoidismo e hipertireoidismo. Então você pode ter um paciente hipertenso que tem hipotireoidismo. Talvez o hipotireoidismo ali está atrapalhando o controle. Você controla o hipotireoidismo, vai lhe ajudar. As causas de hipertensão secundária, elas podem, o início do hipertensão que não existia, ou como vocês colocaram, apenas agravar uma hipertensão pré-existente, né? Isso pode acontecer nesse contexto de tireoide também. Então, para uma avaliação inicial, um TSH seria o suficiente. Isso. E aí, caso o paciente tenha uma alteração, supressão ou elevação do TSH, complementaria. Se ele tiver uma elevação do TSH, pensar em hipotireoidismo, e aí solicitar um T4 livre para avaliar se é franco ou subclínico. Agora, se for uma supressão, fazer tanto o T4 como o T3 livre, né? Para uma melhor avaliação de um possível hipertireoidismo. Perfeito. Isso. Vamos pensar agora na principal causa endócrina, vai render bastante isso, de hipertensão arterial secundária, que é o hiperaldosteronismo primário. Como é que eu faço o rastreio de hiperaldosteronismo primário e qual é a relevância dele num contexto de hipertensão arterial sistêmica secundária? Como você falou, é a causa endócrina mais comum. Então, a gente deve suspeitar naqueles pacientes de difícil controle. Na verdade, se a gente for ver as indicações de se investigar hiperaldo, elas são bem mais extensas hoje em dia. Então, toda vez que isso é revisado, o número de indicações aumenta, porque a gente está vendo que realmente ela é mais prevalente do que se achava antigamente. Então, paciente que tem pressão sustentada acima de 150 por 100, né? Você deve, independente de quantas drogas esteja fazendo, pelo menos em 3 ocasiões, se tem esses valores, você deve pensar em investigar hiperaldo. Paciente que está usando 3 drogas, incluindo um diurético, e continua não controlando. Ou paciente que está controlado, mas às custas de 4 drogas. Né? Você também tem que pensar hipocalemia, com ou sem uso de diurético, porque muitas vezes a pessoa pode achar que é hipocalemia pelo diurético. Não, mas não é para o paciente estar fazendo. Se ele está fazendo mais frequentemente essa hipocalemia em uso de diurético, né, você deve suspeitar e deve solicitar a triagem. Paciente que tem história de apneia do sono, de novo apneia do sono, né? Paciente que tem a hipertensão começa muito cedo, muito jovem, ou que tem história familiar de AVC antes dos 40 anos de idade. Incidentaloma adrenal. Incidentaloma adrenal é outra indicação, desde que o paciente seja hipertenso, né? Ou tenha hipocalemia. Então você vê que o leque ele é bem extenso. E eu acho que muitas pessoas escutando isso que eu estou falando agora podem até pensar, eita, aquele paciente eu devia ter investigado e não investiguei. A gente às vezes deixa realmente passar batido, né? Acaba se estressando ali em controlar a pressão, o paciente tem outras doenças, vai pensando em outras doenças e esquece de fazer a triagem por hiperaldo. E como é que faz essa triagem? A gente deve solicitar aldosterona
E, de preferência, atividade de renina plasmática, para depois a gente não estar com o resultado da renina, tendo aí que transformar em atividade de renina. Mas aí, assim, não é tão complicado. Você tem que raciocinar que seja a renina plasmática, seja a atividade plasmática de renina, ela vai ter que aparecer suprimida. Suprimida, isso. Né? Porque, assim, porque se você tem um hiperaldo, você tem uma produção autônoma de aldosterona pela adrenal. E aí esse excesso de aldosterona vai inibir a produção de renina. Exato. Então você vai ter aumento de aldosterona, redução, supressão de atividade de renina plasmática. E aí eu vou pegar um, colocar sobre o outro, fazer uma divisão simples. Né? E aí tem pontos de corte sugeridos, talvez aí um dos mais aceitos seja 27, acima de 27, seria a triagem positiva. Não quer dizer que não possa ter falsos positivos, né? Mas existem alguns critérios para a gente não precisar fazer exames confirmatórios depois de uma triagem positiva, né? Por exemplo, se o paciente ele já tem ali uma aldosterona acima de 20, com atividade de renina plasmática diminuída, com hipocalemia, né, você não precisa fazer mais nada. Acabou. Isso. Então, você não vai fazer um teste confirmatório. E também se você tem uma relação muito alta, relação acima de 50, geralmente, isso já aponta, melhora a especificidade do teste e já aponta para ser realmente ali um hiperaldo. Então, você vai tentar descobrir a causa desse hiperaldo. E a doença já está confirmada. Hiperaldo cabe um programa aqui, 2 horas falando só de hiperaldo. Fiz um resuminho aqui, porque... aí vai ter sempre ressaltar essa história da relação, né, pessoal? Assim, para valorizar, o pessoal coloca que a aldosterona tem que estar obrigatoriamente acima de 12, né? Isso. Porque às vezes vem um resultado muito baixo da atividade plasmática de renina, vem ali 0,1, aí você, inclusive é para corrigir para 0,4, não tem aquela recomendaçãozinha. Aí você pegou ali uma aldosterona de 9, se der 0,1, dividir vai dar 90, aí o cara vai se enrolar, vai achar que está com hiperaldo na mão, aí tem que dar uma olhadinha nesse mínimo. Alguns autores até colocam que a aldosterona ideal seria acima de 15 para melhorar, né? Mas assim, tem que estar pelo menos acima de 12. 15. Abaixo de 12 não dá para você fazer. E lembrar, assim, de onde vem essa aldosterona? O famoso sistema renina, olha o nome, renina, angiotensina, aldosterona, acaba nela, né? Então, assim, sempre ter essa ideia de fazer a dosagem na sequência correta, porque eu já vi mais de uma vez chegar uma aldosterona isoladamente elevada e o pessoal achar que é de causa endócrina. Lembrar que a hipertensão essencial, boa parte das vezes vai ter aldosterona alta. É um hiperaldo hiperreninêmico, né? Assim, a renina vai estar alta e a aldosterona também, por causa da renina, né? Então, sequência normal. Então, você não pode olhar a aldosterona sozinha, você tem que interpretar a aldosterona junto com a relação. renina, fazer essa relação. Perfeito. Então, se a gente for ver, a maioria dos pacientes que hoje estão no consultório com a pressão arterial mal controlada vão acabar preenchendo um daqueles critérios que a gente discutiu para rasteio de hiperaldo, né? Tem um negocinho de hiperaldo interessante também, que tem um estudo de hipertensão, nessa história da hipertensão resistente, né? Que ele fez a comparação das 3 drogas, porque a gente tem as 3 classes habituais da gente tratar, que seria o IECA ou o BRA, o diurético tiazídico e o bloqueador do canal de cálcio. Aí ele comparou a 4ª droga, usar a tensina ou usar a espironolactona, e o controle foi muito melhor com a espironolactona, né? E que mostrando assim, talvez na prática a gente vê até a tensina baixar mais, quem trabalha em emergência, né, usa a tensina, baixa mais a pressão do que a espironolactona. Só que isso aí mostrando quanto tinha de hiperaldo ali oculto no negócio e que passou batido, né? Então, assim, ressalta a importância da gente estar sempre olhando. E aí a gente lembra de um tópico importante, né, da espironolactona, porque a maioria dos pacientes que vai estar com essa pressão mal controlada aí com 4 ou 5 drogas, muitas vezes já está em uso de espironolactona. Lembrar de suspender 4 semanas antes. Solicitar os exames para rastreamento. Se puder também suspender o diurético aí nessa investigação inicial. Agora as outras drogas não precisa. Eu vou até botar lenha na fogueira aqui, tá? Que, assim, ano passado na Doc Society o pessoal apresentou um daqueles Meet the Professor de discussão de caso e a colega bateu o pé, disse que não precisava suspender a espironolactona. A espironolactona? Exatamente. Ela disse porque o que é que vai acontecer com a espironolactona? A espironolactona vai bloquear o sistema e você pode ter um valor ali um pouquinho mais suprimido da atividade plasmática de renina. Você tem a atividade plasmática de renina aumentada quando você usar a espironolactona. Aumentaria os dois, né? Aumentaria a aldosterona também vai aumentar. Obviamente, porque você bloqueou o final e aumentaria também a atividade plasmática de renina. Só que ela disse que se existe uma produção autônoma tipo adenoma, vai dar positivo de todo jeito. Ela fez lá um levantamento de não sei quantos estudos, não sei o que mostrou que acima de 90% continua concordando. E que você não deveria atrasar o exame, porque aí você tinha que suspender a espironolactona e esperar. O caso que ela apresentou, na verdade, é um paciente que mesmo com a espironolactona ainda estava fora da meta, né? Então, assim, ela dizia, se eu tirar é que vai descontrolar a pressão dele mesmo, então não valeria a pena. O médico tinha receio de tirar para fazer o teste, então, assim,
testa com tudo e vê o que acontece. Vê o que dá. Ela usou o exemplo do adenoma, né? Agora, isso, uma hiperplasiazinha. Você não tem essa... Uma dica para quem estiver ouvindo a gente agora, o guideline da Endo Society tem lá uma tabelinha onde ele coloca cada medicação e a repercussão que aquilo teria sobre o teste. Aí ele até fala no texto que você pode até, se o paciente fez o teste usando alguma droga que você pensava em suspender, vai lá e vê que efeito ele teria sobre aquele teste. Você pode simplesmente excluir e ver que o teste foi válido. Né? Mas aí é fácil, porque assim, o único que aumenta é beta-bloqueador. O resto tudo diminui, fora a espironolactona, né? Então, como o resto tudo diminui, se der positivo, é positivo, não tem dúvida. É como se você tivesse feito um teste de inibição. Isso. Eu estou fazendo um bloqueador, um inibidor da ECA, é para diminuir a aldosterona. Isso, aí veja. Se está alta, mesmo você usando, é porque tem produção autônoma. Exatamente. Então, assim, se deu alto, é que vai dar alto mesmo. Então, não tem nem problema em relação a isso. A espironolactona é que seria essa dúvida, mas aí, veja... A hiperplasia, em geral, o tratamento da hiperplasia é com espironolactona. Então, se você está usando espironolactona na dose, obviamente que não é 25 mg, né? Aquela dosinha de C, é dose de espironolactona, 50 a 100 mg. Então, se você está controlado com a espironolactona, tem uma grande possibilidade de ser hiperaldo e estar controlado. Para que você vai ver o teste? Deixa controlado. Isso entra naquela indicação da o paciente está usando 4 drogas e mesmo assim está controlado. Geralmente a quarta droga é a espironolactona. Por isso que fala que é indicação. Mas também vai mudar o que na vida dele? Isso, se no final você chegar à conclusão que é hiperplasia, você vai manter a espironolactona. É uma coisa meio lógica, né? Entender o porquê das coisas, né? O porquê de cada droga e aí saber interpretar à luz desse conhecimento. Mas, Ícaro, como o Luciano disse, aqui dá pra gente falar... 2 horas. Sabia que era um tópico que ia demorar, mas vou até parar aqui. Mas eu vou aproveitar que a gente está falando de doenças adrenais e vou pegar agora o gancho para feocromocitoma, que não é tão comum quanto hiperaldosteronismo, mas é uma causa que deve ser lembrada quando a gente fala de hipertensão arterial sistêmica secundária. Como é que eu faço o rastreio, a pesquisa de feocromocitoma diante da suspeita clínica? A recomendação hoje é metanefrina, né? Feocromocitoma é um tumor da medula adrenal. Ele secreta catecolaminas, né? Metanefrinas, adrenalina, noradrenalina. As metanefrinas são metabólitos dessas catecolaminas, né? As recomendações é metanefrinas plasmáticas, mas o acesso a esse exame não é tão fácil. Então, na prática, se faz mais as urinárias, né? Então, metanefrina urinária ou metanefrina plasmática. Se tiver plasmática, é plasmática. Se não tiver, urinária. A plasmática ela é mais sensível, né? Então, como teste de triagem seria melhor. Né? Então, deu negativo, você já fica mais tranquilo. E aí, muita gente tem aquele pensamento. Poxa, mas feocromocitoma não vai ser aquele paciente, né? Com cefaleia, palpitações, sudorese, pico hipertensivo. É o mínimo, né? Isso a gente sabe que é o mínimo dos pacientes. A maioria vai ter aquela hipertensão crônica de difícil controle. E aí vai estar indicado se investigar. Se é uma hipertensão de difícil controle, na verdade, se você está pensando em investigar a hiperaldo, acaba também querendo afastar a fel aí da história. Agora, claro, se você tiver os paroxismos clássicos, é um motivo de você investigar a fel. Mas não espere que vai existir fel só em quem tiver aquele quadro clínico de livro, né? Isso. Porque você pode estar diante, na verdade, de uma hipertensão sustentada de difícil controle, ou até, às vezes, uma hipertensão episódica, mas que não tem necessariamente os paroxismos. E tem até paciente com fel que é normotenso, né? Mas aí já sai do escopo aqui. Então, para quem está acompanhando a gente que trabalha no Sistema Único de Saúde, vai conseguir fazer o rastreamento com metanefrinas urinárias, provavelmente, sim. né? Uhum. E olhe lá, depende do lugar onde está, né? Qualquer serviço público. No privado, acho que metanefrinas plasmáticas, o pessoal consegue ter acesso sem problema. Isso. E lembrar de não pedir tomografia. Isso aí a gente vê, até colega bom, assim, não endócrino, quer pesquisar lá hipertensão secundária, pede tomografia para ver adrenais. Então isso aí vai ficar para um segundo momento em que você já teve o diagnóstico bioquímico do hiperaldo ou do feocromocitoma, né? E endócrino a gente não pode pular passos, a gente tem que ter cuidado, porque pode atrapalhar mais do que ajudar. Então, você só vai fazer uma tomografia para buscar lesão adrenal se você tiver nos exames laboratoriais, nas dosagens hormonais, indício de lesão adrenal, de alguma causa adrenal para aquela hipertensão secundária. Porque você pode achar um incidentaloma, que é relativamente comum na população, e vai acabar ali guiando a sua investigação, vai causar também um estresse no paciente, vai dizer, eu estou com um tumor ali na minha adrenal. Eu estava brincando isso hoje de manhã, exatamente com aquela paciente lá da hipoglicemia. Quando você vai... E aí é uma recomendação que a gente faz para o pessoal, de seguir a ordem da investigação, porque se você pula uma etapa no meio, você acaba pedindo mais 5, 6, 7, 8 exames desnecessários
e que você vai implicar num gasto para o paciente. Todo mundo fala hoje em dia dessa história de plano de saúde, mas a gente tem que trabalhar também com quem não tem plano de saúde, né? Então, assim, e com quem eventualmente tem ali um exame que não é coberto. Então, você vai criar hipóteses desnecessárias e submeter o paciente a estresse desnecessariamente. Isso, fora que às vezes o plano pode fazer tudo, mas vai ficar estressado com algo que não precisa ficar estressado. Segue a ordem da investigação correta, que é mais, assim, vale mais a pena, né? A chance de erro diminui. Com certeza. Seguindo com a adrenal, quando eu devo pensar em síndrome de Cushing como causa de uma hipertensão arterial secundária? Síndrome de Cushing tem uma característica clínica bem, assim, exuberante, né? Na maioria, assim, que a gente vê no livro, né? Aquele paciente que tem aquela face de lua cheia, obesidade centrípeta, fraqueza proximal, estrias violáceas grossas, né? Então, assim, quando a gente se depara com um paciente de Cushing, a gente vê ele entrando ali, aí, lá vem, né? Assim, aquele paciente que você já sabe que é. Só que a gente tem que lembrar que a maioria desses pacientes, boa parte dos pacientes, não vai entrar nessa característica tão florida. Agora, se a gente está falando de Cushing como causa de hipertensão, geralmente o Cushing que vai ser a causa da hipertensão vai ser um Cushing clínico. Então, ele vai ter esse quadro clínico mais florido, né? Muito improvável você ter um Cushing cíclico, um Cushing subclínico como causa de uma hipertensão resistente, né? Difícil controle, alguma coisa, né? Então, assim, não entra nesse cenário, né? A gente tem muito caso de Cushing, às vezes, por exemplo, como a gente falou, no incidentaloma, que é um negócio que vai flagrar ali um examezinho alterado, que às vezes você nem vai fazer nada, vai só acompanhar, porque não vale a pena, não tem tanta repercussão clínica. Então, o Cushing que chega a ser hipertenso mais grave, geralmente vai ter característica clínica de Cushing, né? Assim. Exatamente porque isso vai ocorrer porque tem um excesso de cortisol muito importante, que vai ali nos receptores da aldosterona nos rins, competir com a aldosterona. Isso. E aí vai estimular o receptor da aldosterona, vai causar uma hipertensão que muitas vezes pode vir associada com hipocalemia. Isso. Então, cuidado para não achar que é um hiperaldo, né? Esse paciente tem cara de Cushing, todos aqueles estigmas, principalmente os mais específicos, como estrias violáceas, como fraqueza muscular proximal. Né? Você não vai achar que ele tem também um hiperaldo. Claro que pode haver consecração, mas a primeira hipótese não é essa. Realmente, o excesso de cortisol ele vai agir como se fosse um mineralocorticoide, por ocupar o receptor da aldosterona. A gente lembra que tem uma enzimazinha lá, né, que degrada o cortisol para ele não fazer efeito no receptor da aldosterona. Enquanto existe cortisol demais, ele vence a enzima. Supera a capacidade de degradação, né? Vale lembrar, né, Eric, que a gente viu uma paciente semana passada com um Cushing muito florido, tudo para cima de Cushing. E aí, assim, eventualmente ali já era um caso onde você teria que avaliar as duas coisas, porque você, no rastreio, achou uma massa adrenal grande, achou alguma coisa assim. Então, ali vale você fazer realmente a avaliação de cosecreção, porque quando você vai pensar em carcinoma, mas assim, se você está numa era investigação... lesão de 12 centímetros. Uma investigação inicial não precisaria dessa e só o pessoal coisa, de casa entender, dizendo, gente, eles pularam a etapa e pediram o exame de imagem, o que foi isso? Na verdade, o paciente vai fazer um ultrassom abdominal por causa de enzimas hepáticas alteradas, e aí achou a massa adrenal no ultrassom coincidente. E no ultrassom era 5, quando foi fazer a tomografia era 12. Aí não, aí a gente já pensou, afastou o fel, porque vai que era um fel produzido, enfim. Então, pensando aqui, meu paciente tem lá uma obesidade central, tem concomitância de diabetes, uma osteoporose, é hipertenso, eu quero investigar, quero fazer a pesquisa de Cushing. Qual seria o teste de triagem inicial? O teste de triagem inicial é o cortisol salivar. Se você está falando de um paciente sintomático de Cushing, o teste indicado como primeira linha é o cortisol salivar à meia-noite, né? O cortisol salivar ele mede o cortisol livre, então ele não tem aquelas interferências que pode ter em relação a CBG, de vários medicamentos e condições clínicas que podem interferir. E é um exame muito simples de ser feito, porque ele só precisa da coleta, um suavezinho, alguma coisa assim. Você coleta uma amostra de saliva nesse horário do nadir, né? Então, assim, a secreção fisiológica meia-noite e 11 da noite, meia-noite seria a hora onde está mais baixo. Aí você, naquele momento, se o cortisol naquele momento estiver alto, é porque está quebrado esse ciclo, né, circadiano, esse ritmo circadiano. Tem o cortisol pós 1 miligrama, que eu acho que a maioria das pessoas acaba conhecendo mais, né? Que era o mais prático de ser feito. Você faz 1 miligrama de dexametasona na noite anterior, 11 da noite, e dosa o cortisol no outro dia de manhã, 8 da manhã, que seria a hora do pico. Aí é o contrário, né? Para ver se a dexametasona suprime o ACTH e aí suprimiria o cortisol. Se não suprimiu, é porque você tem uma secreção exagerada.
E o cortisol livre urinário que dá um trabalheiro danado, porque você tem que coletar 24 horas, aí o pessoal erra a coleta, e aí perde alguma amostra de urina, e aí é mais difícil da gente usar como rastreio inicial. Então, geralmente, a recomendação de rastreio inicial é o salivar, exceto quando é um incidentaloma, mas se a gente está falando de hipertensão, né? Aí vai o salivar. Se eu não tenho um salivar disponível, então seria cortisol pós-dex, 1 miligrama. Pode ser o pós-dex, 1 miligrama. Ok. E vamos falar agora de raridade, certo? Quando é que eu vou pensar em causas mais raras, como acromegalia, hiperplasia adrenal congênita, em um paciente com hipertensão arterial secundária? A acromegalia tem uma característica clínica mais específica, né? Então, assim, se você tem um aspecto clínico de acromegálico, você poderia investigar, né? Assim, as feições são mais características. Lembrar que a progressão disso é muito lenta, então muitas vezes o paciente não vai ter a queixa relacionada a isso. Cabe o olho atento da gente, de ficar olhando, olhar anel, olhar sapato, se o sapato está ficando mais apertado, se a aliança deixou de usar, ou se a aliança... Hoje a gente atendeu a acromegálica, não, esse anel aperta, não, eu casei ano passado. Aí, tudo bem, né? Casou já com a acromegálica. Então, assim, já foi na já foi no tamanho, né? Certo. Já foi no tamanho, mas eu perguntei, aí o sapato apertou e tal, então, assim, já foi numa situação diferente, então, isso chama atenção, e lembrar que a acromegalia tem as outras consequências metabólicas, geralmente tem diabetes junto, geralmente vai vir de lipidemia, vem outras características associadas, né? Então não é uma situação que a gente vai estar pedindo exames do paciente se ele não tiver outras manifestações. Claro, você não vai pegar o paciente hipertenso e vou ver se ele tem acromegalia. Vou pedir um IGF-1 aqui. Não faz sentido. Ele tem que ter características clínicas de acromegalia. Certo. Do mesmo jeito do Cushing também, que geralmente é aquele paciente que tem que ter características clínicas. A hiperplasia adrenal congênita, né, Eric? Aí vai ter as formas, normalmente as mais comuns, a deficiência da 21-hidroxilase, e aí a hipertensão não é uma característica tão marcante, né? Vai ser o da deficiência de 11-beta ou deficiência de 17-alfa-hidroxilase. No Brasil, a mais comum considerada é a de 17-alfa-hidroxilase. Que aí vai ter a história, se for... o clássico. Exato. Qual né? é o clássico? Não, é porque a 17 ela vai ter a via que vai levar para os androgênios, né? Então, se você bloqueou a 17, não tem a 17, então você não viriliza, né? Isso, então toda paciente, na verdade, com deficiência 17 vai ter fenótipo feminino. Não existe deficiência de 17-alfa em fenótipo masculino. Vai ser geralmente uma menina, geralmente vai chegar na adolescência, que não está menstruando, né? Porque vai ter associado um hipogonadismo hipergonadotrófico e vai ter uma hipertensão, geralmente com hipocalemia associada. Por quê? Porque quando você bloqueia a enzima e deixa de seguir a via para o andrógeno, você acumula o que tem antes. A via da e vai ser justamente a via mineralocorticoide. Aí lembrar, olha, o nome hiperplasia adrenal congênita. O que é que faz a hiperplasia da adrenal? É o excesso de ACTH. Quem faz o feedback da ACTH? Cortisol. Então você tem um bloqueio na síntese de cortisol. E aí vai estimular demais as outras vias que estão livres. Então, assim, a 17 bloqueia a virilização toda. A 11 não bloqueia a virilização, né? Então pode ter virilização, inclusive nas meninas, ter excesso de andrógeno, porque você não vai ter o cortisol, foi o feedback, vai estar a adrenal lá estimulada demais, produz andrógeno em excesso. Isso. E aí você pode ter várias situações clínicas na 11-beta, né? Você pode ter meninas que fazem puberdade precoce heterossexual, né, com virilização, ou meninos que fazem puberdade precoce, e aí eles vão ter hipertensão, né? Ou você pode ter meninas que fazem quadro, assim, já na idade fértil, muito semelhante à SOP. Exatamente. E aí tem hipertensão. E aí tem o cuidado, porque também não é raro você ter hipertensão na SOP, né? E aí, isso, aí mistura a história, né? Lembrar sempre daquela regra, né? Então, se a dezena é 1, tem hipertensão. Pode ficar tranquilo. Beleza, agora eu vou querer saber o seguinte, Eric. Você que é nosso expert, né, em metabolismo ósseo. Hiperparatireoidismo primário realmente tem associação com hipertensão? Qual a explicação para isso? Associação tem. Né? A associação existe. Acredita-se, né? Na verdade, são várias hipóteses. Por que é que o hiperpara pode estar associado à hipertensão? Então, há quem diga que é por causa do cálcio, então a hipercalcemia vai levar a uma maior rigidez da parede arterial, vai sensibilizar aquela parede arterial à vasoconstricção, a partir de substâncias vasoconstrictoras, enfim. Acredita-se que o cálcio pode estar influenciando nisso. Outra corrente diz que o próprio PTH pode causar. Então, o próprio PTH
iria estimular ali na parede arterial a síntese de substâncias mais vasoconstrictores e inibir síntese de substâncias vasodilatadoras. Ou ainda há quem diga que estimula o córtex adrenal a sintetizar aldosterona. Tem essa hipótese também, que o PTH teria esse efeito. E aí tem experimento que injetou PTH em animais, aí esses animais desenvolveram hipertensão. Né? Então, talvez realmente o hiperpara cause hipertensão. Por que eu digo talvez? Né? Porque a gente tem estudo de associação, que as duas doenças parecem realmente andar juntas. Mas, quando a gente pega esses pacientes com hiperpara e hipertensão e opera, os estudos, e faz a cirurgia, né, para tirar a paratireoide doente, os estudos são muito conflitantes em relação a melhorar ou não a hipertensão. Então, se realmente aquela hipertensão é só secundária àquele hiperpara, por que ela não melhorou? Né? Pode até não resolver 100%, mas por que ela não melhorou? Né? Tem estudo, alguma série de casos que diz que melhora, outros dizem que não. Né? Então, ainda há um conflito na literatura em relação a isso, tanto que ter hipertensão não é critério para você realizar paratiroidectomia no paciente com hiperpara. A gente sabe que o paciente com hiperpara tem aqueles critérios, né? O assintomático, opera ou não opera. Hipertensão não é considerado critério, porque realmente a gente ainda não tem bem definido isso na literatura. Nem entra como sintoma, né? Naquela história não entra como sintoma. E a gente pensaria, então, possivelmente no hiperpara aí, contribuindo para a hipertensão naquele paciente que tem hipertensão associada com osteoporose grave, nefrolitíase, hipercalcemia. Tem alguma outra coisa. Né? Se você quiser ser muito detalhista, você pode pedir um cálcio. Mas, por favor, não saia pedindo PTH de todo hipertenso de fez controle, não. Até porque não tem muita essa associação da hipertensão. Tem associação com hipertensão, mas não dela ser uma hipertensão mal controlada, de difícil controle. Não é igual a um paciente com FeL, a um paciente com Cushing, com hiperaldo. Só para ficar claro, para quem não é endócrino e está acompanhando a gente, para a gente estabelecer esse diagnóstico, né, do hiperpara primário, a gente teria, então, uma hipercalcemia, classicamente, né, uma hipercalcemia associada com níveis elevados de paratormônio, certo? Isso. Existem algumas exceções, mas a gente pode fixar assim no momento, PTH elevado com cálcio elevado, por isso essa sugestão de começar a triagem solicitando só o cálcio. Não precisa pedir o PTH logo, não. Só se você tiver uma suspeita muito grande, né? Não, e aí não vira aquela confusão, né? PTH veio alto, o cálcio está normal, o cálcio tá normal, aí vem D, não é vitamina D. Começa uma investigação desnecessária vai rodar demais. E o cálcio, cálcio sérico é um exame de rotina que você pode fazer. Então, tudo bem pedir o cálcio. É isso, então. Seguindo essas dicas, você vai conseguir investigar as principais causas de hipertensão endócrina e conseguir dar uma melhor assistência ao teu paciente, seja você endocrinologista, cardiologista, geriatra, enfim, independente da especialidade. Se você gostou desse podcast, não esquece de compartilhar ele com os seus amigos. Se está acompanhando a gente pelo YouTube, deixa lá o seu comentário. Não esquece de curtir esse vídeo. E também, muito importante, seguir Endocrino Papers no Instagram. Até a próxima!